aí galera, beleza? Eu sou o Exumano, sejam bem-vindos. Bem, o que eu quero falar aqui? Bem, a Bisteca não aparece no canal já faz um tempo, não é? Então por isso ela vai ter o seu próprio canal. Sim, ela vai ter vários canais, mas por enquanto ela vai ter um canal, isso. E por isso eu quero que vocês deixem o like aí, porque talvez chegue um novo membro aí no canal, né? Não sabemos. Mas é isso, então é isso. E bye!